Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, essa é a nossa aula de número 2, nossa aula 2. A nossa gravação, ela iniciou aqui, eu fiz alguns minutinhos só de uma revisão, mas para quem for assistir num outro momento gravado, não faria sentido ter que retomar, beleza? Então, na aula passada, a gente terminou nessa apresentação de slides aqui, e daqui a gente vai dar continuidade. Acredito que hoje, né, a gente finaliza esses slides. Tem continuação do material, mais algumas informações importantes numa outra apresentação que também está disponível no sala de aula. E depois eu trouxe algumas questões para que a gente exercite, questões objetivas. Se a gente tiver tempo e disponibilidade, eu vou entrar com vocês para que a gente visualize algum processo, para que a gente tenha um parâmetro e um norte. Se não, vai ficar para a aula de amanhã. É claro que a gente não vai ver isso tipo, tudo numa aula, né? O que eu quero fazer, sim, dar uma visualização inicial para vocês, então vocês vão ter um primeiro contato de visualização, e ao longo da nossa matéria, a gente vai resolver algumas situações, alguns casos. Eu acho assim, ó, eu vou pegar de casos reais e vou trazer para vocês, eu vou trazer uma sentença trabalhista. Aí o que acontece? Vocês já tiveram a disciplina. Aí eu mostro, a gente dá um tempo para que o pessoal possa tentar montar, e daí a gente visualiza. É claro que talvez os primeiros exemplos, eu já mostro direto. Porque senão o cara não tem base nenhuma, o cara fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tá? Mas a gente pode ir conversando. Professor, vamos fazer assim, ó. A gente tenta fazer as contas, e daí o senhor já mostra o perito como fez, porque daí você tem o norte, como é que calculou, dá um tempinho e tudo mais, tá? Lembrando o seguinte, eu ia dizer assim, eu não vou cobrar os cálculos, né? A ideia não é cobrar aqui de um outro conteúdo, mas a gente, quem sabe, pode fazer um trabalho, alguma coisa, que daí cada um vai definindo algumas áreas, e até pode fazer a apresentação que nem a gente fez na aula passada. Então tá, continuando. De onde paramos? Então, perícia contábil judicial, né? Ela tem o objetivo de servir de prova, esclarecendo o juiz sobre os assuntos em litígio que merecem, né, seu julgamento, objetivando fatos relativos ao patrimônio, né, azeidal ou das pessoas. Aqui, o que acontece é o seguinte, comentei na aula passada, vou reforçar. O juiz, ele tem a questão do livre convencimento. O perito vai apresentar os valores, vai fazer todo o cálculo e tudo mais, mas a decisão cabe ao juiz, tá? Perito, administrador, intérprete, são todos considerados auxiliares da justiça. Então, estão todos lá para... eu me cadastrei, quero ser perito. Você está lá para auxiliar a justiça, mas a decisão cabe ao magistrado. Tá? Se o magistrado quiser dizer assim, olha, vi lá o que o perito falou, bom, fundamentado e coisa e tal, e a sentença, né, entretanto, vai ter que explicar, né, entretanto, aqui, tal, a minha sentença é num outro sentido. Por que eu falei que ele tem que explicar? E é legal a gente também falar da nomenclatura, né? Porque se ele começa falando assim, eu vi o que o Joey falou como perito, muito bom, muito bem fundamentado, e a sentença lá no final, ela é completamente diferente, advogado, mas imagina você como profissional, né, ou como parte, entrou com um processo trabalhista, aí você começa a ler a sentença, aí tem lá o que aconteceu, o relatório dos fatos, aí ele falou, aí o juiz fala ali questão de quem tinha direito, aí você vê e fala assim, meu Deus, e agora? Ganhei na loto, ganhei na loteria, né? O juiz está na minha, vou ganhar uma grana agora. Aí chega lá no final, dispositivo. Ação improcedente. Não ganhou nada. Julgo extinto, improcedente. O cara vai dizer, não. Liga para o advogado e diz assim, olha, alguma coisa está errada. O juiz foi fazendo toda a minha sentença, tudo lindo e maravilhoso. Saiu para tomar um café, voltou da pá virada lá, aconteceu alguma coisa que eu não sei. Brincando, tá? Porque não é assim. Né? Mas, tipo assim, a sentença foi improcedente. O que acontece? Aí o advogado ele entraria com uma petição, né, que é chamado, é um recurso, na verdade, se chama embargos de declaração. Por quê? Porque o cara se contradisse, houve contradição, né? Ou os embargos servem, né? Os embargos servem ou quando há contradição, ou quando há obscuridade,
ou quando ele não falou sobre um ponto. Então, imagina assim, você foi contratado um perito, o perito apresentou um monte de informações e o juiz não falou nada, tipo, não deu a mínima. Ele fala assim, não, peraí, né, excelência, você viu ali o que o perito escreveu? Né? A advogada entraria e diz assim, ó, excelência, dê uma olhada ali no que o perito escreveu, porque alguma coisa não fechou, tá? Isso é importante para vocês pelo seguinte, se fosse físico, né, ao folhear o processo, você tem a sentença, beleza? Aí você tem que fazer os cálculos judiciais. Você viu a sentença. Ele fala assim, ó, a sentença deu, beleza, eu vou fazer o cálculo. Só que daí um dos advogados entrou com recurso e ele discutiu ali qual que era o índice de correção que foi utilizado. Ele fala assim, olha, o que o juiz colocou como índice de correção, a justiça diz que não pode ser esse índice. Já tem discussão lá dos tribunais. Aí o juiz diz assim, ó, beleza, todo o resto da sentença, cálculo das horas extras, né? Ele teve algumas situações ali de férias vencidas que não foram pagas, então todo esse valor é devido. Agora, a correção que eu apliquei errada, né? Não vai dizer que aplicou errado, ele vai dizer assim, não. Aí vai dizer, ó, concordo, então, né? Mude-se, então, a questão da correção. Você, como perito, tem que ter essa noção que você vai, olha o processo, né? O que uma parte escreveu, o que outra, da sentença, beleza. Da sentença, o juiz vai dizer quem tem razão e os pontos. Né? Aí você dá mais uma olhada se tem mais algum recurso. Por quê? Porque nesse recurso pode mudar alguma coisa que estava lá na sentença. Tá? Não sei se para vocês visualizaram bem assim no norte, ou se depois, mas a gente vai abrir alguns processos, eu vou mostrar com vocês. Eu só vou ver, tem que ver com vocês, para que, né? Para que a gente esteja, né, ou presencial ou online, tá? Vou mostrar para vocês, mas daí eu não vou ter como gravar, porque tipo assim, ó, eu vou pegar um caso aleatório, o processo é público, né? Mas daqui a pouco alguém fala assim, pô, tá lá meu processo aparecendo no, né? Eu vou jogar no YouTube, mas jogo listado, mas eu vou dizer assim, poxa, então assim, a gente vai conversar, vou abrir, mas vou só pedir, né, para que daí não, né, que não grave. Professor, se o cara gravou, eu pedi para não gravar, né? Beleza, tá? Vamos adiante, mas só para entender bem a lógica. Então, a perícia, né, contábil judicial, ela é uma forma de perícia que envolve o Estado, representado pelo Poder Judiciário, para dirimir um determinado litígio, resultado de falta de acordo, né? Óbvio. Se as pessoas entram em comum acordo, se chama consensual. Então, eu tenho uma situação que as pessoas, né, concordam, mas falar, eu concordo, né, com o que você falou, só que eu tenho, né, não se fala assim. O que acontece é assim, ó, você tem um funcionário e o funcionário fala assim, olha, eu quero fazer assim, quero fazer assado e coisa e tal, e o cara fala assim, cara, isso vai dar uma merda tão grande, o cara vai entrar com uma ação trabalhista, eu vou me lascar. Então ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com um pedido judicial para que o juiz homologue o acordo. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, ó, qualquer um de vocês, né, pode ingressar com uma ação contra qualquer pessoa, tá? Professor, e se não tiver razão? O juiz vai dizer, olha, cara, né, o cara acordou com a pá virada, quer processar o prefeito da cidade. Processa, né? Cara, quem você quiser, entra lá no sistema, né? Entrou com o processo, tá? Contrata o advogado. Professor, eu vou fazer nas pequenas causas. Posso fazer sozinho? Faz até sozinho, tá? Dá zebra, dá muita zebra. Dá muita zebra. Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa às vezes vai no juizado especial e ele não junta documento nenhum, ele não traz nenhum documento de prova. Aí, posso contar rapidinho? É interessante. O que acontece? Se qualquer um de vocês, o cara terminou o curso de contabilidade, tá? Que você passa 4 anos estudando, foi estudando a vida inteira. O professor acha que eu poderia ingressar sozinho e ingressar com uma ação judicial? Cara, eu acho que dá para entrar, tá? Eu acredito que dá para entrar sim. É claro que se tiver que fazer recurso, vai ter que ter um advogado. Aí o advogado vai dizer assim, por que não me contactou antes? Mas dá.
tem ações judiciais propostas por contadores que são excelentes. Eu peguei uma ação, né? A pessoa me contactou, mas ele já ganhou, só para conversando comigo, falei, vou dar uma olhada. Ele estava discutindo o valor que estava sendo cobrado dele. O cara, na verdade, ele é servidor do Poder Judiciário, ele trabalha na contadoria. Então, ele falou, cara, isso aqui que foi feito é totalmente errado. Ele entrou com a ação, ganhou, tudo direitinho, tá? O juizado especial. Mas o que eu queria dizer é que sempre acontece assim, ó, o caso que eu vi, né? A pessoa foi lá e ele tinha uma discussão em relação à companhia de água, aqui de Balneário Camboriú, que tinha sido cobrada indevidamente e cobraram uma multa bem grande. Aí ela falou assim, vou entrar sozinha. Aí, não sei como foi. A minha percepção, ela vem conversar comigo depois, tá? Mas a minha percepção foi assim, ela chegou no fórum, porque também o cara não peticiona de casa. Chegou lá no fórum, a pessoa falou, não, você faz tipo uma cartinha para o juiz e coloca as coisas. Então ela colocou, fez a cartinha, né? Excelentíssimo senhor juiz de direito, né? O que acontece é o seguinte, a empresa de água me cobrou uma multa indevida, essa multa não é devida e coisa e tal, tá aqui meu RG, tá aqui meu comprovante de endereço. O juiz falou, beleza, né? Vi que não está sendo assistida por advogado, encaminho para a empresa de água. A empresa de água, que eu não me lembro aqui o nome, aqui de Balneário, o cara tem uma equipe jurídica. Aí falou assim, ó, primeiro, não trouxe nenhuma informação de nenhuma ilegalidade por parte da companhia de água. Segundo, a companhia de água só fez o que ela tinha que fazer. E realmente ela fez direito, foi cobrada a multa e a cliente pagou. Aí o que aconteceu? O juiz recebeu a contestação e mandou a cartinha para a senhora. E falou assim, olha, a senhora agora tem que responder o que o grupo de advogados da companhia de água falou. Ela não respondeu. Aí foi, coisa e tal. Aí o juiz falou, olha, julga improcedente a ação. Tipo, entendeu? Aí ela vem falar assim, porque ela vem assim, né? Doutor, eu tenho uns 2 processos que eu entrei, coisa e tal. Aí eu pensei, pô, entrou com o advogado, né? Falei, olha, vou pedir para a senhora, né? Se a senhora tem outro advogado, não tem problema. Não, eu mesmo fiz. Aí eu falei, eu pensei assim, vou dar uma olhada, vamos combinar o seguinte, na semana que vem a senhora vem no escritório para resolver outro assunto. Eu vejo os processos da senhora e já dou uma olhada. Cara, quando eu olhei, queria chorar, né? Aí eu, com todo cuidado, comentei para ela, eu falei assim, olha, senhora, assim, só que eu já gravei as telas, né? Falei assim, a senhora recebeu uma correspondência do juiz na casa da senhora que chegou por AR? Recebi. E a senhora respondeu? Eu não respondi. Falei, cara, já foi, essa já foi, tá? Beleza, vamos adiante do nosso conteúdo. Mas eu gosto também de dizer que é possível, porque senão é que nem quando você vai em qualquer profissional, você diz assim, eu posso? Aí o cara fala assim, não dá, e depois, né? Então assim, o cara tem que saber o bônus e o ônus. Adiante, só quero botar aqui e aqui, foi. O extrajudicial, elas solicitadas pelas partes, né, por entes, quer sejam empresariais ou pessoas físicas, com a finalidade de dirimir, né, diminuir eventuais desavenças entre as partes. Aí aqui a gente tem a figura do perito assistente. Quem que é o perito assistente? Aquele indicado pela parte e ele assiste, né, a mesma. Assistido de assistência, né? A indicação não é obrigatória, você não precisa contratar um profissional, né, para ser um... Professor, quem que é esse perito assistente? Também um contador, né? A indicação não é obrigatória. Por defender a parte, entende-se que atua de forma parcial. Acho que a gente chegou até aqui, porque daí a gente comentou no caso, tá? Não está sujeito a impedimento ou suspeição. Nossa aula de hoje a gente vai trazer as espécies de impedimento e suspeição aqui, tá? Ele recebe honorários da parte que o contratou. Então, assim, quem entrou com a ação é o autor e ele quer nomear um assistente, esses honorários são pagos pelo autor. O problema é dele. O réu está sendo promovido uma ação contra o réu quer contratar um assistente. Contrata, é critério dele. Né? Eu acho que eu dei como exemplo, porque eu tive uma situação de uma pessoa que comprou um veículo recentemente, que é assim, se você quiser contratar um profissional, por exemplo, se você quiser contratar um contador, para ir lá o contador
lá na loja de carro, verificar se a simulação está certa ou não está certa, se o valor está sendo cobrado ou não está sendo cobrado é correto, você pode contratar. Nada impede. Só que assim, ó, não significa que o vendedor da loja vai ter que pagar os gastos que você vai ter com esse profissional para comprar o carro. O cara vai dizer, ó, o carro está aqui, o carro está todo certinho. Isso aí é uma coisa que você quer fazer por uma garantia sua, né? Junto da questão do banco, né? Da financeira que vai fazer, não tem nada a ver, tá? Quem faz a perícia, perdão, quem faz o laudo é o perito, tá? O assistente, ele faz algo chamado de parecer técnico. Então, parecer técnico, quem faz é o assistente. E ele também pode pode ajudar na elaboração dos quesitos e acompanhar o perito em suas diligências. O que acontece é que ele realmente acompanha, né? Professor, o que é diligências? Diligências é assim, ó. O perito diz, olha, no dia 8 de março, semana que vem, segunda-feira, eu vou lá na sede da empresa, eu vou precisar os documentos, então eu vou diligenciar até a sede da empresa, lá analisarei os documentos e farei os devidos cálculos. Geralmente, cada um precisa fazer tudo assim no mesmo dia, tá? Mas digamos que fosse, tá? Aí o que acontece? Ele informa para quê? Porque se caso o assistente do autor ou do réu queiram se fazer presente para acompanhar, eles acompanham. Professor, na questão dos cálculos, tem muito disso de acompanhar? Não tem, tá? Geralmente não tem, é feito o cálculo, daí depois o outro contador vai impugnar, geralmente é isso. Mas quando você tem que fazer uma visita em loco, sempre tem, tá? Geralmente sempre tem, justamente para dizer, ó, isso aqui não é bem assim, isso aqui, né? E até para tentar, não é para forçar nem nada, mas às vezes é para dar um toque, tipo assim, né? De contador para contador, né? Olha, isso aqui é feito dessa forma, conforme a norma. Ah, é isso mesmo. Ah, então tá bom. Quando vai fazer o laudo, né? Fica tudo perfeito e não precisa querer impugnar depois. A arbitral também, né? Tem por objetivo dirimir controvérsias, daí agora, relativas a direitos patrimoniais disponíveis, garantindo às partes o direito de escolher as regras que serão aplicadas na arbitragem. As partes poderão submeter a solução dos litígios ao juiz arbitral, valendo-se de laudos técnicos periciais que deverão conter os mesmos atributos exigidos nas demais formas de perícia. Aqui tem alguns pontos assim, ó, que é legal a gente trocar uma ideia. Quando a gente lê, ninguém precisa decorar, tá? Ninguém precisa decorar, é só para entender. Aqui o Costa, ele fala sobre direitos patrimoniais disponíveis. Aí o cara fala assim, mas desculpa, que coisa é essa, né? Eu gravando. Que coisa é essa, né? É o seguinte, sobre algumas coisas, né? Não se pode decidir, ou em algumas situações você não pode fazer acordo. Existem alguns direitos que você não pode dispor dos seus direitos, né? Então você tem toda uma legislação que garante direito à criança, que garante direito ao adolescente. Aí chega o pai lá e diz assim, ó, quer saber? O meu filho pode trabalhar sem carteira, sem registro de trabalho, pode trabalhar por menos que o salário mínimo. Não existe. Da mesma forma, por exemplo, quando tem menor envolvido, sempre que tiver menor envolvido, né? Eu acho que não contei para vocês, mas, eu peguei uma audiência que foi bem legal. A gente teve uma audiência, a gente teve uma ação trabalhista, e essa ação, né, me empolguei bastante, tá? Era uma ação onde o esposo, ele faleceu no ambiente de trabalho. O cara foi fazer uma obra, ele acabou caindo da escada, ele faleceu. Aí, no escritório, falaram assim, Rafael, vamos pedir tudo que essa mulher tem direito. Né? Olha acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, sindicato, olha todos os prêmios. Prêmio assiduidade, tinha direito a seguro, todo funcionário tinha direito a seguro, então ele teria recebido um seguro de 100 mil, e eles tinham feito o cara tipo MEI.
Aliás, eu não devo dizer essas coisas na aula, né? Eu tenho que cuidar que eu digo, senão eu acabo perdendo ali algumas coisas, né? Mas vou dar um exemplo, né? Todo um curso de contabilidade, o pessoal trabalha na contabilidade, beleza? O cara trabalhava como pedreiro e tinha um auxiliar, tá? Sabe qual que era o e-mail? Sabe qual que era o e-mail que ele tinha? Era o e-mail da construtora. Constava lá no e-mail o nome lá da construtora. Por quê? Porque o cara era pedreiro, o cara nem fez o MEI. A consultora falou para ele assim, ó, tu faz o MEI, a gente te paga, era uma empresa, mas não era uma construtora gigante e também não é aqui Balneário Camboriú, tá? Então, assim, uma construtora de médio porte, ela contratou e ela ficou preocupada do cara não ter a contribuição, né? Então, o que ela fazia? Ela incentivava a fazer como microempreendedor individual, para não ter que pagar. Ela dizia para o cara, tu contrata um assistente, e ela pagava o valor do pedreiro e do assistente. E o assistente ainda estava casado. E fazia toda a contabilidade dele. Aí eu falei, olha, infelizmente, olha só, né, os dados comprovavam, coisa e tal, o acidente aconteceu na empresa, tem a certidão de óbito e tudo mais. A ação deu 900 e poucos mil reais, tá? A ação deu 900 e poucos mil reais. E cargas da água, o que aconteceu? É dinheiro, tá? Quando envolve dinheiro, ou quando envolve um valor razoável, né? Cara, é muito... Dá para quebrar um construtor, né? Dependendo da situação, tu diz assim, ó, vai levar uns 900 mil paulada e coisa e tal. O que aconteceu? O construtor fez contato com a parte, né? Pressionou. O que aconteceu é o seguinte: eles tentaram tirar o nosso escritório, que tinha feito toda a ação, fazer um acordo por baixo dos panos e fazer o acordo. Para ela ganhar 20 mil. A mulher estava desesperada, porque precisava de dinheiro para comer, para ganhar 20 mil. Só que, quando a gente teve a procuração, a gente tem a procuração dela e no nome da filha. Então, a gente não tinha perdido os poderes no nome da filha. E a gente foi atrás, trouxe a pessoa para verificar, e a gente teve que participar porque o juiz ficou muito bravo e ele quis saber o que estava acontecendo. Quando a gente chegou na audiência, o juiz falou assim, para a construtora e para aquele advogado que tinha surgido. Coitado do advogado que surgiu no meio do caminho, que fez o acordo. Coitado ou não, né? Ou se ele agiu de má fé, não sei. Né? Espero que não, né? O juiz falou assim, doutores, para os demais, né? Para os demais. Doutores, vocês não fizeram a faculdade de Direito? Quando eu fiz a minha faculdade de Direito, o juiz falou assim, na frente do cliente. Olha, o advogado pode morrer nessa hora. Ele falou assim, quando eu fiz, a gente aprendia assim, ó, quando tem menor, fica tatuado na testa assim, ó, Ministério Público. Tem que haver intervenção do Ministério Público. Você não pode decidir sobre os direitos da criança que perde o pai, um bebê, perdeu o pai. Ela teria direito a uma indenização de 1 milhão. Aí ganhou 20 pila. Oh, beleza. Ela nem vai ver esse dinheiro, porque esse dinheiro, né? Moral da história, tá? Essa história continuou mais um pouco. A mulher ganhou uma casa, tá? A mulher ganhou uma casa toda quitada e tudo mais. Na verdade, a história foi um pouco mais longa, né? E teve coisa que ele não sabia também, que foi surgindo, assim, os problemas que acabaram acontecendo. Quem ganhou a casa, na verdade, foi a menor, a filha. Não pode ser passada, não pode ser transferida, não pode ser vendida, mais um valor. E, né, que também quis ajudar. E quem tem a guarda da criança é a avó. Mas a mãe também estava agindo de má fé? Não, a mãe estava desesperada já. Não, a mãe estava desesperada. É que assim, ó, você perdeu o marido, você tem a criança pequena para cuidar e tudo mais. Aí a mulher se perdeu ali no vício e coisa e tal. Oi? O juiz ficou sabendo da história que estava no processo. Como é que... Porque daí vocês pensem o seguinte, vocês têm um contrato de 30% do valor. Você tem uma ação de 900 mil reais. Que a princípio, se você vai no advogado, o advogado diz assim, isso aí não dá nada. Isso aí não dá nada. Isso aí o cara tem um MEI, isso aí você não vai ganhar nada. E um outro advogado diz assim, ó, vamos daqui até o final. Vai ganhar. Aí alguém, a petição tinha umas 60 e poucas páginas. Aí você faz toda a petição. Aí a pessoa fala assim, quer saber? Aliás, quanto que dá? Vamos jogar assim, ó. Era um valor mais quebrado, mas 900 mil, 30%. Quanto é que dá? Dá 270 mil.
270 mil. 270 mil, vocês acham que o cara fala assim, eu amo meu advogado, eu amo meu contador, ou ele fala assim, eu quero meu BMW novo? Por isso, tanto advogado, quanto contador, qualquer profissão, você tem que estar bem resguardado com o contrato. Desculpa a gente falar um pouquinho, mas assim, ó, essas questões do que a gente vai vivenciando no dia a dia, elas são importantes, que dá para o cara, né? Então, assim, ó, não existe nada que sai sem contrato, tipo do escritório, né? Se sair sem contrato, aí na verdade se chama advocacia pro bono, que você faz para algum familiar, mas você deixa bem claro para você não ter problema nem com o CRC, nem com, né, com a OAB, se for pro bono advocacia, para não ter nenhum tipo de problema. Por quê? Porque assim, ó, o cliente gosta muito de você, todo cliente gosta muito de você. Mas eu tinha um amigo meu que ele sempre dizia, Rafael, dinheiro é dinheiro, cara. Dinheiro é dinheiro. Porque quando você chega em casa, imagina que a gente comprasse aqui, ó, eu tô com 5 pessoas, nós estamos em 6. Se nós em 6 aqui que estamos nos presencial, tá? Sem contar o pessoal na sala, a gente fizesse um jogo da Mega Sena. Alguém aqui é casado? Tem namorado? Não? Tem? Tá. Tá, então, ó, ninguém tem. Então só eu sou casado, beleza? Ó, só eu sou casado, tá? E com 2 filhos. Então vocês pensam o seguinte. Aí a gente faz aqui um jogo da Mega. Eu digo, vamos fazer um joguinho da Mega? Vamos jogar com mais números? Vocês são contadores, me ajudam aqui com os números. Beleza, aí o pessoal, a gente faz um jogo. Aí cada um aqui me deu 10 reais, beleza? 10 reais, né? Ó, 10, 20, 30, 40, 50. Aí eu complementei com mais 10, deu 60. Ganhamos o prêmio da Mega Sena. Só que assim, eu tive, né? Meu Deus, até me deu cãibra, né? Eu tive que caminhar até a lotérica, fazer o jogo, guardar o jogo no meu bolso e descobrir que no domingo eu tinha ganhado 60 milhões. Professor, só falou errado. Tô brincando, tá, pessoal? Mas é assim, ó. Aí, quem tem família, eu tinha um amigo meu que ele sempre dizia, a gente sempre de quando brigava, fazia uns jogos, né? Aí ele falava assim, coloca teu CPF atrás. E um guardava o jogo. Porque ele falou assim, ó, cara, gosto de ti pra caramba, tu é meu amigão, tu é meu faixa. Mas, se um dia a minha mulher falar, você, tipo assim, fica comigo ou lá com seu amigo, Rafael, tá fora, né? Então, assim, ó, 60 milhões, a pessoa tem família para criar. Eu podia dar 50 mil para cada um, ó. 50. Pô, fui eu que fui lá jogar, fui eu que arranjei os números. Aí o cara vai dizer, pô, mas daí não tem valor, entendeu? Então, assim, ó, melhor coisa, fazer tudo com contrato, tá? Fazer tudo com contrato. Aí não se incomoda. Professor, dá para se incomodar? Dá. Aí você entra com uma ação lá no juizado especial, dá para fazer sozinho, cobrando ali o valor do contrato, tá? Bem tranquilo, coloca as testemunhas. Cara, só isso aí valeu muito. Tenho certeza que ao longo da vida, né? Aí a gente fala umas outras também, nota promissória, mas aí fica para uma outra aula. Mas essa aí já valeu aí uma vida, porque com certeza ao longo da vida pode ser que aconteça alguma coisa assim, né? Professor, devo fazer contrato com minha mãe ou com a minha avó? Cara, daí é de cada um, né? Daí é de cada um. Professor, já pagou a sua avó 2 vezes? Já paguei minha avó 2 vezes, né? Falei para minha avó assim, olha, eu precisava de um dinheirinho emprestado, coisa e tal, né? E ela guardava, assim, dinheirinho dentro do armário, assim, moqueado. Me deu 200 reais. Na época que 200 reais valia alguma coisa. Hoje em dia o cara não abastece nem o carro. Na época que abastecer custava 33. Devolvi o dinheiro para minha avó, falei, muito obrigado e coisa e tal, consegui fazer o negócio, né? Nem levei muito tempo. Passou umas 2 semanas, a minha avó que sempre me deu assim, né, comprava presente, coisa e tal, ela falou assim, Rafael, tu não terias como me devolver aqueles 200 reais que eu te emprestei? Caloteira. Paguei 2 vezes, tá? Paguei 2 vezes, né, quando eu conheci alguns parentes ali da minha esposa, eu sempre fiz tudo no papel, falei, cara, na boa, é no papel, e quem me conhece sabe, por exemplo, assim, ó, a gente entrou com uma ação, ganhamos o processo, o dinheiro veio para mim, eu pago e eu digo assim, ó, confere o dinheiro. Eu tenho que pagar alguma conta, eu digo assim, confere o dinheiro. Tive uma situação
que eu contei o dinheiro e passei para a pessoa. A pessoa contou, estava faltando. Falei, nossa, acabei de contar, mas o cara contou na minha frente. Falei, deixa eu dar uma olhada. Eu contei e ficou faltando 50. Eu falei, vou contar de novo, porque, tipo assim, eu antes de desembarcar do carro, eu contei como é que agora o dinheiro desapareceu. A nota estava grudada. Sabe que a nota novinha, tu acaba de tirar do banco, estava grudada. O que aconteceria? Se realmente tivesse a menos, pode ser que a pessoa nunca me falasse. Por exemplo, o Joe a gente já se conhece já há um bom tempo, né? Aí o Joe ia ficar assim, poxa, o professor me pagou a menos. Podia ter perdido, eu já perdi, às vezes tu bota lá, perde o dinheiro da calça. Tu nunca vai cobrar o cara, porque ele fica naquela situação assim, poxa, será que eu perdi o dinheiro? E vai ficar sempre com aquela sensação que o Rafael pagou a menos. Então, assim, ó, confere, tá certo, né? Geralmente, quando é negócio, a gente é tudo com recibo, tá? Recebeu, tá recibo, coisa e tal, não se incomoda. Ou pode ser troca de mensagem no celular. O cara bota assim, ó, quitado. Pronto, quitado, fechou. Vamos adiante. Vamos adiante. Aqui ele diz, né, a perícia arbitrária voltada para aquelas situações, se o desejo da parte é pela rapidez, segurança e credibilidade, para a conclusão e desfecho do litígio, com rigor muito próximo àquele que seria obtido no Poder Judiciário. Então, aqui, ó, o mercado de trabalho do perito contador. Então, eu não sei se vocês recebem, eu recebo muito. Agora, eles estão fazendo, Instagram, Facebook, eles estão fazendo muitos cursos para corretor de imóveis. Aí eles falam assim, corretor de imóveis, sabia que você podia ganhar dinheiro como perito? Você podia ser perito. E aparece direto. Ou, não sei se é porque eu leciono as aulas, e meu celular fica me ouvindo aqui, aí ele me oferece, seja um perito contador, seja um perito corretor, seja perito sempre, né? Então, ficou ouvindo, Alisa? Incontáveis são os campos e situações em que a perícia contábil pode ocorrer em razão da diversidade e complexidade de fatos de natureza provenientes da acepção ampla da ciência. Destacam-se. Aí aqui, esse é o material de apresentação, né? Às vezes a pessoa fala assim, né, será que era da área? Então aqui ele traz, ó, destacam-se. Na área federal, as relações de financiamento. Aqui, esse material, né? Foi um material bem bacana que foi me cedido, né? Pela profissional excelente profissional, professora aqui da instituição, e ela me disponibilizou o material, foi a professora Tânia, tá? Um material excelente, né? Essa apresentação e a próxima. O que acontece aqui? Aqui ele diz assim, ó, que o perito contador, ele pode atuar na Justiça Federal, nas ações de financiamento imobiliário. Aqui tem uma razão, tá? É porque a Caixa é uma empresa pública. Todas as ações que são movidas contra a Caixa Econômica Federal vão ser movidas na Justiça Federal, tá? Balneário Camboriú não tem Justiça Federal, então vai para Itajaí, tá? A competência vai lá para Itajaí. Ok. Se eu entrasse com uma ação de financiamento imobiliário contra o Banco do Brasil, aí seria aqui no fórum aqui do lado, tá? Professor, eu preciso decorar tudo isso? Não, mas só para saber. Não é que é financiamento imobiliário é sempre na federal. É por causa da Caixa Econômica. Oi. Ele seria na Justiça Estadual, porque ele é uma sociedade de economia mista. E a outra é uma empresa pública federal. Isso, por isso. Então, assim, ó, ação movida contra o INSS. É uma autarquia federal. Vai na Justiça Federal. Assim, ó, o campo do direito é o demônio, né? Então, assim, por isso que o advogado está sempre estudando, e é por isso também que o contador está sempre estudando. Porque o cara fala assim, agora eu sou muito bom, toda a área fiscal e coisa e tal. Aí a Receita Federal fala assim, espera um pouco. Vou mexer lá no layout do SPED, só um pouquinho, vou mexer, vou trazer uma portaria nova, e vocês sabem que é assim, tá? Então, assim, ó, ação contra o INSS é na Justiça Federal. Foi um acidente de trabalho. Vai para a Justiça Estadual. Tá? Então, assim, a caso de acidente. Aí vocês vão ver na Justiça Estadual. Estou conversando com vocês porque amanhã vocês vão ser peritos. Aí o cara olha e fala assim, meu Deus, que advogado doido, entrou na Justiça Estadual e o juiz não falou nada. Mas é porque daí ele acaba atraindo a competência, né, para outra esfera. Tá?
em que na maioria eles então, assim, nas ações, né, de financiamento bancário, o que geralmente acontece é que são questionados os juros que são aplicados e as que envolvem o sistema previdenciário, beleza? Em que são questionados os valores pagos de aposentadoria e benefícios. Acontece bastante, na hora de fazer o cálculo, nem todas as, por exemplo, né, um questionamento, nem todas as contribuições foram consideradas, ou uma outra situação onde em vez da pessoa receber a aposentadoria por tempo de contribuição, ele recebeu uma aposentadoria proporcional, ou seja, ele recebeu 70% do valor devido. E daí ele questiona, tá? Preciso ser sincero com vocês e dizer o seguinte: na na questão previdenciária, existem programas que eles são muito bons, tá? Eles são muito bons. Eles pegam as informações que tem lá do sisteminha do INSS, eles puxam todos os dados, só que é claro, o INSS ele já calculou errado. Mas ele puxa, tipo assim, a pessoa pagou durante 35 anos. Aí o INSS diz, ficou faltando um tempo. Você puxa aqueles 30 e poucos anos que tem lá no INSS e arruma no sistema só as contribuições que o INSS não computou. Então você faz essa conta em 10 minutos. Tá? Em 10 minutos assim, tomando um cafezinho, preenchendo lá os dados de algumas contribuições que estava fazendo e bota assim, calcular. Ele calculou, né? Você viu que está tudo certo, pega, apresenta para o juiz, está feito. Tá? Professor, dá para fazer no manual? Dá. O professor já fez muita coisa no manual? Já. Pergunta. Professor, esse programa que o senhor falou custa uma fortuna? Se eu quisesse fazer um cálculo, se você fizer um cálculo não vai custar nada, porque ele dá 7 dias de graça. O cara vai lá, se cadastra, bota para fazer o cálculo, dá o dinheiro e coisa e tal, diz, não quero mais, não gostei. Tá? Começa a vir um monte de cálculo para fazer. O que acontece? Né? Aliás, para mim também aparece isso, né? Então, aparece várias pessoas que se manifestam favoráveis, vê como tem área de atuação, se manifestam favoráveis do seguinte, ó. O que a gente está falando? Da perícia, o cara vai cada vez para a questão judicial, e daí assim, ó, ou você pode ser contratado por um profissional advogado, ou se não, o que eu recebo? Eu recebo mensagem, por exemplo, e não é uma contadora, é uma advogada, que ela, assim, as pessoas, né, tem uma profissional advogada que ela se oferece para quem tiver interesse, por R$200 ela faz os cálculos. Vocês sabem, advogado geralmente não gosta de fazer cálculo, não é? Se ele tem ido para uma outra área, e daí ela vai atendendo uma série de pessoas já desde o início. Porque o cara já, para fazer a petição inicial, ele, tipo assim, o cara tem direito, não tem direito a quanto? Aí ela fala assim, quem quiser, R$200 eu faço o cálculo. Professor, quanto é que custa o programa? Acho que custa 78, se eu não me engano, por mês. Então, assim, o cara paga 78, na primeira conta já sobra o valor. Se o cara pegar alguns advogados, os advogados tiver clientela, o cara bota o pé para cima da mesa no final de semana tranquilão, tá? Beleza, mais adiante. Os advogados também sabem que tem o programa, tá? Só que o advogado, tipo, como é que faz, como é que mexe? Tem muita gente que não... Conhece advogado que o advogado nem peticiona. O cara faz lá, e se não fosse o estagiário que foi se atualizando, o cara nem ia peticionar, tipo, eletronicamente. Beleza. Outras ações de competência dessa área são nas demandas trabalhistas das empresas, né? Do setor público federal, porque aqui ele está falando na Justiça Federal, então, de servidores públicos, aí o servidor público, né? Ou crimes contra o patrimônio público federal. Na área da fazenda pública, chamada perícia fiscal, que é emanada da autoridade competente, cujos fins implicam na apuração ou não de certas ou supostas irregularidades apuradas durante a fiscalização, né, ou fiscalizações, em ações de execuções fiscais. Então, assim, aqui também tem um nicho enorme de execução fiscal, onde daí, né, com o auxílio com auxílio não, dependendo assim, você pode ser chamado, né, para fazer a perícia,
por uma questão que o advogado questionou. Não é tão comum, vai fazer uma perícia aqui, porque vocês sabem, né? A ação de execução fiscal, ela é extremamente simples, tá? A percepção que o advogado tem é que isso aqui é automático. Já joga lá, já joga a certidão de dívida ativa e o programinha já joga a execução. Eu até não sei se peticionar, estou brincando, peticionar automaticamente não daria, né? Quer dizer, talvez até desse, mas não conheço o programa que faz. Mas assim, ó, é muito automático. E, na verdade, o que é mais interessante, onde mais você vai ter a informação aqui, não é de ser chamado no processo, né? É mais a questão de você ser contratado pela parte e daí a parte ir atrás. Na maioria dos casos tem muita ação de execução, né? O pessoal sabe, só que geralmente assim, o cara montou um negócio, não pagou os tributos, desapareceu, então assim, ou alguém quer resolver, quer regularizar, ou se for para o cara ligar para os pequenos negócios ali, o cara diz assim, já estou em outro, não vou pagar isso nunca. Né? Professor já teve pessoas assim, que conheceu? Já. Né? O quê? Que a gente fez recurso e tudo mais, o cara montou um negócio, o cara nunca pagou o tributo, cara. Aí o cara fala assim, meu Deus, mas deu uma fortuna. Eu falei, mas como é que é o seu negócio? Eu vendo bem. Eu falei, eu sei. Aí o cara nunca pagou, ele fez um refis, ele também não pagou o refis. Na área civil, envolve matérias de natureza comercial, como litígio entre os sócios, ações e liquidações societárias, litígio de locação, apuração de haveres de sociedade, falências. Aqui ele traz a figura da concordata, tá? Porque os livros traziam, mas a concordata, desde 2005, a gente chama de falência e recuperação, né, judicial ou extrajudicial. E essa lei era a Lei 11.101. Só que essa lei, com a questão de pandemia e tudo mais, vem uma nova lei, tá? Então já existe uma outra lei. A concordata era um outro nome que tinha, e um dos casos que teve emblemático foi o da Varing, né? Quem tem empresa aqui, tipo Sulfabril, em Blumenau, então ela tinha um trâmite e aquilo demorava. Aí eles fizeram em 2005 uma outra lei, que também já tem uma outra lei agora, tá? Não sei a nova lei de falência, não lembro dela de cabeça. Litígios de marcas e patentes, litígios relacionados aos seguros, liquidação de sentença. O que mais tem muita liquidação de sentença, tá? Tem liquidação de sentença que eu olho e falo assim, cara, essa é difícil. Tipo assim, já posso pegar o café no final de semana, tá? Créditos fictícios, pensão alimentícia, ações cambiais, prestação de contas. Aqui o mundo é gigantesco, tá? Aqui que ele está falando na área civil, a gente está falando justiça estadual, área civil, né? Ou justiça estadual, processo lá na Fazenda Pública. Beleza. É assim, ó. Na hora, por exemplo, a gente está discutindo algum assunto. E daí o juiz, ele fala, olha, eu entendo. Vou dar um exemplo. Só que eu vou pedir desculpas para ti, mas vou te passar na questão trabalhista, mas só para a gente entender. É a ideia da liquidação de sentença, tá? Na trabalhista é assim, ó. O que é liquidação de sentença? O juiz vai dizer assim, olha, eu entendo que o funcionário trabalhou, sim, né? Ele não tinha feito isso, mas ele trabalhou. Ele trabalhou durante esses 4 anos e meio e ele fazia hora extra. E ele fazia hora extra da seguinte forma: ele fazia 2 horas nas segundas, terças e quintas, e nos sábados, nos feriados, ele trabalhou todos os feriados, então ele deve ganhar em dobro. Aí você olha assim, e daí você fala assim, beleza. Por quê? Porque vai ter um profissional que vai fazer. Eu, como advogado, vou ter que conferir. Aí, tipo assim, quando era feriado nos últimos 4 anos? No município de Itapema, quando foi feriado, o cara vai ganhar em dobro, tá? Aí vai. Aí, por exemplo, digamos que o cara tem um programinha, né? Dependendo do programa até, né, vai. Mas, assim, como é que eu faço, né? Como é que eu fazia? No Excel. Jogava as datas, falava esse dia, porque daí você olha assim,
Quantas segundas? Eu botava o conta C, tá? Conta C, né? Na função lá. Conta C. Aí segunda, ele faz a soma de quantos dias são, joga tantas horas extras, sei que das horas extras aqui são tantos. Quantos feriados? Porque eles podem ter um feriado, né? Aí tem que cuidar para também o feriado não coincidir na quinta, né? Aí eu levava um tempinho, tá? Não sei fazer mais rápido, não sei, tá? E pelo que eu vejo de outros colegas peritos, também não tem. Quando o perito faz, cara, é muito bom, né? O perito é muito bom, porque, por exemplo, se eu tenho que partir do nada, né? O cliente chega e fala assim, doutor, saiu a sentença, ou saiu, né? Liquidação de sentença assim, ó. Explicando melhor. Eu tenho um processo de conhecimento, onde eu estou levando para o juiz para ver quem é que tem razão. Aí o juiz diz assim, quem tem razão, desculpa, como é que é o nome? Tiago. Quem tem razão é o Tiago. E o Tiago tem que receber dessa forma, beleza? Eu dei o exemplo da trabalhista, né? Tem que receber as horas extras, não sei o quê. Tem que receber dessa forma. A liquidação de sentença é o seguinte, o advogado diz assim, ó, eu sou advogado do Tiago, quero receber, tem que ser apurado os valores. Aí pergunta, senhor advogado, traga os cálculos, aí ele quebra, traga os cálculos, então, para a gente ver, o advogado está morto, né? Aí o que é o ideal é o seguinte, o advogado diz assim, vamos chamar o perito, né? Vamos chamar o perito, aí o perito traz os cálculos, o cara fala assim, cara, isso aí, lindo, maravilhoso, né? Fica até mais fácil de visualizar, porque assim, ó, tem aquele medalhista olímpico lá, que o cara correu não sei quantos, em 4 minutos, sabe quanto tempo que era? O cara bateu todos os recordes de velocidade, que era impossível. E foi, não sei se foi o Bolt, pode ser, não sei. Mas eu sei assim, ó, depois que o cara quebrou aquele recorde, todo mundo fez. Então assim, ó, você olha a conta e fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí você viu que o perito fez, o cara falou, muito bom, né? Aí você consegue reproduzir ou jogar na planilha o que ele fez para ver se os resultados baterem e dizer assim, ó, excelência, está certíssimo. Adorei esse perito, sempre esse. Tá? Tem uns são bem didáticos, o cara explica, a gente fala assim, cara, esse é o... Excelência, chama sempre esse, tá? Legal? Aí entendeu a ideia da liquidação de sentença? Então, tipo assim, viu quem é, quanto que é, aí de uma ação de conhecimento ela vai para uma liquidação de sentença. Aí na perícia trabalhista, né? Ok. Aqui ele traz que ela pode ser, né? Lá numa primeira esfera da justiça de trabalho, ou pode ser chegando até instâncias superiores. Eu acho que antes de gravar eu comentei um pouquinho com vocês que na hora de observar o processo, você tem que acompanhar o processo até onde ele está. Por quê? Porque às vezes a sentença, ela falou A, né? Ou a sentença falou A, B, tá? Direito do Tiago é o direito A e o direito B. Aí o advogado do Tiago, que sou eu, aí eu digo assim, excelência, e aquele direito C ali que não foi falado? Aí o juiz fala assim, não, aquele direito C, nada a ver, Rafael. Beleza, aí eu pego e recorro para o tribunal. Ou seja, no primeiro fiz um embargo, o juiz disse que rejeitava meus embargos, eu recorri para o tribunal. O tribunal disse, é o A e o B, que o juiz já tinha dado, mas o C também. Então, quando for feito o cálculo do Tiago, vai ter que ter o A, o B e o C. Tá? A maior parte das questões na perícia trabalhista se refere a assuntos de salários ou ordenados, horas extras, férias, aviso prévio, indenizações, comissões e despesas. Esses cálculos aqui, trabalhistas, eles são bem legais, eles não são difíceis. O contador vai super bem, né? Alguns cálculos. Você tem um programa que dá para fazer, mas pela experiência de vocês, sabe que o cara consegue montar na planilha. O que é difícil é aquilo que eu falei. Quando o juiz chega e diz assim, ó, tantas horas extras na segunda, tantas... Ele, né, tirou lá... Professor, ele tirou do nada? Não. É porque, assim, ó, no processo, o reclamante falou e as testemunhas confirmaram. Ele disse que ele trabalhava todos os dias fazendo hora extra. Só que daí as testemunhas não conseguiram, ficou faltando. Aí ele disse, não foi todo dia que fazia hora extra. Não tinha movimento todo dia, né? Sei lá, por exemplo, vamos supor que quarta-feira é um dia fraco. Não, quarta-feira todos eles falaram. A própria empresa apresentou, né, que eles fechavam mais cedo. Não tem como fazer hora extra. Aí quarta-feira não ganha. Por isso tem a sentença assim. Então, perito, né? Contador habilitado, oficial.
é aquele investido na função, do juízo nomeado pelo juiz e o perito assistente contratado pela parte. Então, o perito ele pode ser oficial, do juiz ou assistente. Legal? Aqui, questionamento. Como ser perito judicial? É necessário fazer concurso? Isso é o que aparece para mim, que eu falo nos vídeos, né? Me oferecem lá, né? Ah, seja perito, seja não sei o quê, venha fazer o curso conosco, não sei o quê. Digo para vocês assim, ó, dependendo onde a pessoa fez, né? Aliás, dependendo, é interessante, porque existem, na área de contabilidade, por exemplo, existe uma pós-graduação onde você vai passar 2 anos. Por quê? Porque você vai fazer assim, vamos fazer várias causas previdenciárias e tudo mais. Vamos fazer... Aí você vai habilitando ou treinando, né, o profissional. Eu, com a turma de vocês, eu posso puxar super bem e o pessoal vai super legal. Mas às vezes pode acontecer de alguém, o cara diz assim, professor, eu nasci para trabalhar no societário. Cara, o cara começa a ver as contas aqui, ele vai morrer, né? E quem gosta de conta vai dizer assim, meu Deus do céu, a matéria que eu mais amei, né? E quem entra na pós é todo mundo aquele que mais amou, né? E quando você está na graduação, se você puxar, o cara fala assim, professor, não... Aí você fala assim, olha, mas dá para ganhar tanto. Aí o cara fala assim, vou pensar um pouco mais, né? Vou pensar um pouco mais. Ó, precisa fazer concurso? Não, não é necessário fazer concurso para ser perito judicial. A atividade é semelhante a de um profissional liberal, né? Você se habilita nos sistemas e daí ele vai fazendo um rodízio entre os profissionais. Eu acho que eu comentei num outro momento, né? Pois eu tenho que cuidar com o que eu falo nas gravações, mas assim, ó, é o que realmente... Um pouquinho. É importante que você... O que eu estava tomando cuidado do que eu falo na gravação é porque, assim, ó, existe um sistema de rodízio, beleza? Pela OAB, a mesma coisa, existe um rodízio dos advogados dativos. Aí a gente tem profissionais que trabalham dentro da OAB fazendo a fiscalização. Nessa fiscalização, eles observaram assim, ó, que tinha advogado que tinha recebido 4 processos, tinha advogado que tinha recebido 5 processos, e lá é rodízio, tá? É rodízio, advogado é rodízio. E daí uma outra advogada despontava, assim, com 160, tá? 160, tá? Lembro também vocês, né, que o juiz, o perito é uma pessoa de confiança do juiz. Então, assim, ó, ele pode decidir por alguém, ele vai decidir por alguém que tem confiança. Se vocês forem ver, caso onde você vai nomear, né, um administrador judicial, você vai ver que quem atua como, pode ser um contador, tá? Quem atua como administrador judicial, massa falida, né, questão de falência, recuperação judicial, quem atua é alguém de confiança dele. Então, você vê, por exemplo, você vai para uma cidade, você vê que algum escritório de contabilidade ou de advocacia é responsável por uma série, ou advogado é responsável por uma série de processos. É claro que daí é ele com equipe, né? Mas aparece o nome dele, tá? Senhores, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo e a gente retorna às 8h35, tá bom? Aí a gente continua aqui onde é que a gente parou. Valeu, pessoal. Bom intervalo para vocês. 8h35 a gente está de volta. Oi.